Hollywood é um palco de romances espetaculares, mas poucos foram tão fascinantes e devastadores quanto o de Demi Moore e Ashton Kutcher. O que parecia um conto de fadas entre a rainha do cinema e o jovem ator encantador logo se transformou em uma história de traição, excessos e uma queda que ninguém esperava. Um casamento marcado pela obsessão, segredos e uma humilhação pública devastadora que destruiu a vida de Moore. De um relacionamento que desafiou todas as expectativas a um divórcio que a mergulhou em seu pior pesadelo. O que aconteceu nos bastidores é mais chocante do que qualquer roteiro de Hollywood. Infidelidades escandalosas. Um vício descontrolado e um colapso emocional que a deixou completamente sozinha. Esta é a história de uma mulher que chegou ao topo e caiu mais forte do que nunca. A entrada de Ashton Kutcher na vida de Demi Moore. Ela tinha 40 anos quando o destino colocou em seu caminho Ashton Kutcher, um ator em ascensão de 25 anos. Ela, uma das atrizes mais icônicas de sua geração, havia superado um divórcio midiático com Bruce Willis e parecia pronta para uma nova fase. Ele, conhecido por seu papel em That 70s Show, exalava carisma juvenil. A conexão entre eles foi instantânea e o relacionamento se tornou um fenômeno midiático. A diferença de 15 anos entre eles virou assunto em Hollywood, gerando tanto admiração quanto críticas. O romance deles floresceu rapidamente. Em questão de meses, eles se tornaram inseparáveis. Eram vistos juntos em tapetes vermelhos, eventos de caridade e férias exóticas. Moore, que já havia experimentado a maternidade e os altos e baixos de uma longa carreira, encontrou em Kutcher uma energia renovada. Kutcher, por sua vez, assumiu um papel inesperado como figura paterna para as filhas de Moore. O relacionamento deles parecia idílico, mas os primeiros problemas não demoraram a aparecer. A mídia e o público não paravam de apontar a diferença de idade. Dizia-se que Moore tentava se agarrar à juventude através de Kutcher, enquanto ele supostamente aproveitava a fama que o relacionamento lhe proporcionava. No entanto, durante os primeiros anos, ambos desafiaram as expectativas e mostraram ser um casal aparentemente sólido. Chegaram até a fundar uma produtora juntos, compartilhando não só a vida amorosa, mas também a profissional. Mas o romance tinha fissuras invisíveis. Com o tempo, Kutcher começou a demonstrar sinais de imaturidade e distanciamento, enquanto Moore enfrentava inseguranças em relação à passagem do tempo. A história deles, que no início parecia um conto de fadas, começava a se tornar mais complexa. Durante o casamento, Ashton Kutcher e Demi Moore foram pioneiros no uso das redes sociais para compartilhar detalhes de seu relacionamento. Kutcher foi a primeira pessoa na história a alcançar 1 milhão de seguidores no Twitter, superando até mesmo a CNN em uma disputa midiática. A infância difícil de Demi Moore. Ela nasceu em 1962, em Roswell, Novo México, em um lar marcado pela instabilidade. Seu pai biológico a abandonou antes mesmo de ela nascer, deixando sua mãe, Virginia King, sozinha e com um futuro incerto. Posteriormente, sua mãe se casou com Dan Gaines, um vendedor que se tornou seu padrasto, embora nunca tenha sido uma verdadeira figura de apoio. A vida de Moore foi marcada por constantes mudanças. Sua família mudava de residência com frequência devido à instabilidade no trabalho de seu padrasto. Como resultado, ela nunca teve uma infância estável nem amizades duradouras. Além disso, a situação em sua casa era caótica. Sua mãe e seu padrasto eram alcoólatras e protagonizavam discussões violentas. Em várias ocasiões, Demi foi testemunha de episódios que a marcariam para sempre. Um dos momentos mais impactantes de sua infância aconteceu quando ela tinha 12 anos. Numa noite, encontrou sua mãe tentando se suicidar. Sem pensar 2 vezes, tirou os comprimidos da boca dela tentando salvá-la. Esse episódio a obrigou a amadurecer precocemente, assumindo responsabilidades que nenhuma criança deveria enfrentar. A relação com sua mãe sempre foi tensa, marcada por episódios de abandono, manipulação e dor. Apesar de tudo, Moore encontrou refúgio na arte. Embora sua educação tenha sido inconsistente, devido às constantes mudanças, ela tinha um talento nato para a atuação e uma forte determinação de mudar seu destino. Com o tempo, escapou de seu passado e buscou uma vida melhor. Mas as cicatrizes emocionais nunca a abandonaram completamente. Antes de alcançar a fama, Demi Moore posou para uma série de fotos de topless aos 17 anos.
Anos depois, essas imagens foram vendidas sem o seu consentimento, gerando controvérsia na mídia. Sua grande oportunidade em Hollywood. Demi Moore não demorou a deixar para trás seu passado turbulento para se lançar no mundo do entretenimento. Aos 19 anos, teve sua primeira grande chance ao ser escolhida para interpretar Jack Templeton na famosa novela General Hospital. Esse papel permitiu que ela se mostrasse ao público e abriu as portas para uma carreira promissora em Hollywood. O caminho não foi fácil. Moore não tinha formação em atuação e, devido à sua dislexia, decorar os roteiros era um desafio constante. No entanto, seu carisma e determinação chamaram a atenção dos produtores, que viram nela um talento bruto com grande potencial. Logo, seu personagem ganhou popularidade. Embora seu salário inicial fosse de apenas $750 por episódio, isso marcou o início de uma nova fase em sua vida. O impacto de General Hospital em sua carreira foi imediato. Seu rosto começou a ser reconhecido, o que lhe permitiu conseguir outros papéis na televisão e no cinema. Sua ascensão na indústria foi rápida e, pouco depois, ela deixou a novela para se dedicar a projetos cinematográficos. Um dos momentos-chave dessa fase foi sua participação no filme Saint, Elmo's Fire, onde interpretou uma jovem festeira com problemas emocionais. Essa atuação a consolidou como parte do grupo conhecido como Brad Pack, uma geração de jovens atores que dominou Hollywood nos anos 80. A partir daí, a carreira de Moore decolou e a levou a se tornar uma das atrizes mais icônicas de sua época. No ano de 2024, a novela General Hospital completou 60 anos, tornando-se a série dramática mais longeva da televisão americana. A batalha contra o vício. O sucesso de Demi Moore veio acompanhado de um estilo de vida cheio de excessos. À medida que sua fama crescia, também aumentava sua inclinação para festas, álcool e drogas. Durante as filmagens de Saint, Elmo's Fire, seu comportamento começou a se tornar errático devido ao consumo constante de substâncias. Foi o diretor do filme, Joel Schumacher, quem decidiu intervir. Ao ver que sua protagonista estava fora de controle, ele deu um ultimato ou ela se reabilitava ou perderia o papel. Moore, ciente da oportunidade que tinha em mãos, internou-se em reabilitação antes de iniciar as filmagens. Esse foi um ponto de virada em sua vida. Embora tenha conseguido se manter sóbria por um tempo, a luta contra o vício não terminou aí. Ao longo de sua carreira, ela teve várias recaídas que afetaram tanto sua vida pessoal quanto profissional. Em sua autobiografia, Moore confessou que o medo da solidão e a pressão da indústria a levaram a buscar refúgio nas substâncias em diversas ocasiões. No entanto, ela conseguiu se reerguer e, em várias ocasiões, demonstrou sua capacidade de resiliência. Aprendeu a canalizar seus problemas emocionais em seu trabalho, o que a levou a entregar algumas das melhores interpretações de sua carreira. Joel Schumacher, o diretor que ajudou Moore a superar seu vício inicial, era um ex-dependente químico que se reabilitou e se tornou mentor de muitos jovens atores em Hollywood. A ascensão com Ghost. Se há um filme que definiu a carreira de Demi Moore, foi Ghost. Em 1990, ela interpretou Molly Jensen, uma mulher que, após perder seu parceiro, vive uma história de amor sobrenatural com ele. Sua atuação foi comovente e transformou o filme em um sucesso absoluto. Com um orçamento de $22 milhões, o filme arrecadou mais de 505 milhões, tornando-se o maior sucesso de bilheteria daquele ano. A icônica cena na roda de oleiro ao lado de Patrick Swayze, acompanhada da música Unchained Melody, tornou-se um dos momentos mais lembrados da história do cinema. Antes de ser escolhida para o papel, vários nomes foram considerados, incluindo Meg Ryan e Nicole Kidman. No entanto, Moore conquistou os produtores com sua capacidade de chorar em uma única tomada, sem necessidade de preparação prévia. Isso a tornou a escolha perfeita para interpretar uma mulher devastada pela perda de seu grande amor. O sucesso de Ghost rendeu a Moore uma indicação ao Globo de Ouro e consolidou seu status como uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. A partir daí, sua carreira só cresceu, levando-a a protagonizar outras produções icônicas nos anos seguintes. A cena do torno de cerâmica foi em grande parte improvisada por Patrick Swayze e Demi Moore, já que originalmente não estava no roteiro. Um casamento de cinema com Bruce Willis. Eles formaram um dos casais mais poderosos de Hollywood nos anos 90. Eles se conheceram em 1987, quando Moore estava noiva de Emilio Estevez.
No entanto, a atração entre eles foi instantânea e, em questão de meses, já estavam casados. Durante 11 anos, foram um dos casais mais admirados da indústria. Juntos, tiveram 3 filhas em Homer, Scout e Tallulah. Enquanto Moore se consolidava como uma das atrizes mais bem pagas, Willis fazia sucesso com a franquia Duro de Matar. Parecia um casal perfeito, mas a pressão da fama e as constantes separações por causa do trabalho foram desgastando a relação. Em 1998, anunciaram a separação em bons termos, surpreendendo seus fãs. Ao contrário de outros casais de Hollywood, o divórcio deles foi amigável e conseguiram manter uma relação próxima em benefício das filhas. Anos depois, Moore revelou que, apesar da separação, Bruce sempre foi um grande apoio para ela nos momentos difíceis. Ele inclusive compareceu ao casamento dela com Ashton Kutcher e manteve uma amizade com ela durante décadas. Bruce Willis e Demi Moore passaram a quarentena juntos em 2020, mostrando que a amizade entre eles continuava intacta. Seu casamento com Ashton Kutcher e a diferença de idade. Quando Demi Moore conheceu Ashton Kutcher em 2003, parecia que o destino lhe dava uma segunda chance no amor. Após o divórcio de Bruce Willis, Moore não estava procurando ativamente um relacionamento, mas a conexão com Kutcher foi imediata. Apesar da diferença de 15 anos, o ator de 25 irradiava maturidade, segurança e uma energia juvenil que atraíram Moore imediatamente. O relacionamento deles avançou em um ritmo acelerado. Em menos de 4 meses, já moravam juntos e compartilhavam a vida com as 3 filhas de Moore. Kutcher não só aceitou esse papel, como também se envolveu completamente na dinâmica familiar, desenvolvendo uma relação próxima com as meninas. Embora a mídia e o público questionassem a viabilidade do relacionamento devido à diferença de idade, o casal se mostrava firme e apaixonado. Em 2005, Moore e Kutcher selaram seu amor com um casamento privado em sua casa em Beverly Hills. A cerimônia foi íntima, com cerca de 100 convidados, entre eles Bruce Willis, que apoiou a união. O casal tornou-se um referencial midiático e desfrutou de vários anos de aparente felicidade. Compartilhavam sua vida nas redes sociais, compareciam juntos a eventos de caridade e trabalhavam em projetos em conjunto. No entanto, as diferenças de idade e de prioridades começaram a se tornar evidentes com o passar do tempo. Moore, que havia alcançado o auge da fama nos anos 90, via sua carreira se tornar menos ativa, enquanto Kutcher estava em plena ascensão. Seus estilos de vida começaram a entrar em choque e os primeiros sinais de desgaste se tornaram evidentes. Apesar dos esforços para manter o casamento de pé, os problemas internos se intensificaram, marcando o início de uma fase difícil para a atriz. Demi Moore e Ashton Kutcher foram um dos primeiros casais a usar o Twitter para compartilhar momentos do seu relacionamento. Kutcher foi a primeira pessoa a alcançar 1 milhão de seguidores na plataforma, superando até mesmo a CNN no ano de 2009. A tragédia do aborto espontâneo. No meio de sua história de amor com Ashton Kutcher, Demi Moore viveu uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Depois de vários anos juntos, a atriz ficou grávida e a notícia trouxe uma enorme felicidade para ambos. No entanto, em 2006, quando Moore estava com 6 meses de gestação, ela sofreu um aborto espontâneo. A perda de seu bebê a mergulhou em uma profunda tristeza da qual levou anos para se recuperar. A atriz aguardava com muita expectativa a chegada de sua filha, que planejava chamar de Chaplin Hay. No entanto, a tragédia aconteceu de forma inesperada. Moore revelou em sua autobiografia Inside Out que se culpou pela perda, questionando se seus hábitos de vida haviam influenciado o desfecho. Embora estivesse sóbria há anos, ela havia começado a consumir álcool ocasionalmente, o que a fez se sentir responsável pelo que aconteceu. A devastação a levou a uma espiral de autodestruição. Para lidar com a dor, Moore começou a consumir comprimidos e álcool com mais frequência. Seu estado emocional se deteriorou, afetando não só seu relacionamento com Kutcher, mas também seu vínculo com as filhas e amigos. Apesar de suas tentativas de superar a perda, o golpe foi forte demais e seu casamento começou a se desfazer. Kutcher, por sua vez, tentou apoiá-la no início, mas a distância entre eles foi se tornando cada vez mais evidente. A pressão para tentar conceber novamente as dificuldades emocionais que enfrentavam desgastaram a relação.
Embora tenham tentado a fertilização in vitro várias vezes, nunca conseguiram realizar o sonho de ter um filho juntos. Os abortos espontâneos são mais comuns do que se imagina. Estima-se que cerca de 15% das gestações terminam em aborto espontâneo antes das 20 semanas de gestação. Os problemas em seu casamento com Ashton. Após a tragédia do aborto espontâneo, o relacionamento entre Demi Moore e Ashton Kutcher começou a se deteriorar rapidamente. O que antes parecia um romance cheio de cumplicidade e amor, agora se transformava em uma luta constante para manter a conexão. A atriz tentou salvar seu casamento a todo custo, mas suas decisões a levaram por um caminho ainda mais doloroso. Numa tentativa desesperada de reacender a paixão com Kutcher, Moore aceitou participar de trios sexuais. Segundo seu relato em sua autobiografia, foi o marido quem sugeriu a ideia e, embora a princípio tenha ficado relutante, acabou aceitando na esperança de fortalecer o relacionamento. No entanto, longe de humilhá-los, essa decisão criou ainda mais distância entre eles e aprofundou suas inseguranças. Para Moore, essa experiência se tornou uma fonte de angústia. Ela sentia que havia transgredido seus próprios valores apenas para agradar ao marido. A dinâmica entre eles mudou drasticamente e Moore começou a se sentir mais sozinha do que nunca dentro do próprio casamento. A diferença de idade, que no início parecia irrelevante, agora se tornava mais evidente. Kutcher estava em uma fase diferente da vida, enquanto Moore se agarrava a um relacionamento que a fazia se sentir cada vez mais vazia. Com o passar do tempo, a atriz começou a perceber o afastamento de Kutcher. Os horários de trabalho dele o mantinham cada vez mais longe de casa e os rumores de infidelidade começaram a circular na mídia. Moore, em seu estado emocional frágil, se agarrava à esperança de que as coisas melhorariam, mas a realidade era que seu casamento estava à beira do colapso. No ano de 2011, Demi Moore e Ashton Kutcher fundaram a organização Tor para combater a exploração infantil online. Apesar do divórcio, Kutcher continuou com a iniciativa, transformando-a em uma das plataformas mais importantes na luta contra o tráfico de menores. A infidelidade de Ashton Kutcher. No dia 24 de setembro de 2011, no que deveria ser a celebração do seu 6º aniversário de casamento, Demi Moore recebeu o golpe mais duro de seu matrimônio com Ashton Kutcher. Enquanto tentava manter seu relacionamento de pé, uma notícia abalou seu mundo. Kutcher havia sido infiel com uma jovem de 22 anos chamada Sarah Leal. O pior de tudo foi a forma como Moore descobriu a traição. Enquanto se preparava para um evento, ela recebeu um alerta em seu celular com uma notícia que a deixou sem fôlego. Seu marido havia passado a noite em uma festa com várias mulheres em San Diego. Em questão de horas, os tabloides explodiram com detalhes sobre a infidelidade. Moore, devastada, confrontou Kutcher, que não teve outra opção senão admitir. Foi nesse momento que a atriz sentiu que seu relacionamento havia chegado ao fim. Mas a traição de Kutcher não foi um caso isolado. Moore descobriu que essa não era a primeira vez que seu marido a traía. Anos antes, havia vazado informação sobre outro suposto caso com uma jovem chamada Brittany Jones, mas Kutcher havia negado na época. Agora, com provas contundentes contra ele, Moore teve que encarar a dura realidade em que seu casamento estava baseado em mentiras. O que mais doeu nela não foi apenas a traição, mas a maneira como Kutcher tentou justificá-la. Em sua autobiografia, Moore revelou que seu marido usou os trios que tiveram como desculpa, argumentando que esses encontros haviam borrado os limites do relacionamento deles. Para a atriz, essa justificativa foi um golpe baixo que a fez se questionar ainda mais. Em novembro daquele mesmo ano, Demi Moore anunciou publicamente sua separação. Em sua declaração, ela disse que era uma decisão dolorosa, mas necessária para se manter fiel a si mesma. O processo de divórcio se estendeu por quase 2 anos, e embora no início tenha sido complicado, com o tempo ela conseguiu encontrar paz. Após o divórcio, Ashton Kutcher iniciou um relacionamento com Mila Kunis, sua ex-colega de That 70s Show, com quem se casou em 2015. A separação e o doloroso divórcio. O ano de 2011 marcou o começo do fim para Demi Moore e Ashton Kutcher. Após a humilhação pública que representou a infidelidade do ator, Moore decidiu por fim ao seu casamento. Embora tentasse manter as aparências em eventos públicos, o relacionamento já estava completamente destruído. A dor que sentia era evidente em seu rosto e em seu estado físico.
já que começou a perder peso de forma alarmante. Quando finalmente anunciou sua separação em novembro daquele ano, Moore emitiu um comunicado no qual deixou claro que havia sido uma decisão difícil. Ela disse que precisava se manter fiel a si mesma e que enfrentava o futuro com coragem. No entanto, por trás dessas palavras, a atriz estava devastada. A humilhação de ter sido traída e a atenção da mídia que o escândalo recebeu a fizeram se sentir mais vulnerável do que nunca. O divórcio se arrastou por quase 2 anos. Embora Kutcher já tivesse seguido em frente com sua vida e iniciado um relacionamento com Mila Kunis, Moore teve que lidar com o pesadelo do processo legal e com sua própria instabilidade emocional. As negociações foram complicadas, já que a atriz resistia em deixar para trás o casamento no qual havia investido tanto. Em novembro de 2013, o divórcio finalmente foi concretizado. Kutcher entrou com os papéis alegando diferenças irreconciliáveis, e embora não tenha havido grandes disputas econômicas, o processo deixou cicatrizes em Moore. Em entrevistas posteriores, ela confessou que a separação afetou sua autoestima de uma forma profunda. Ela se sentia quebrada e vazia, e a sensação de fracasso a levou a se refugiar na autodestruição. O divórcio de Kutcher não significou apenas o fim do seu casamento, mas também o início da fase mais sombria de sua vida. A atriz, que havia passado quase 20 anos sóbria, encontrou no álcool e nas drogas uma forma de anestesiar sua dor. O que se seguiu foi uma espiral de queda livre que a levou a perder completamente o controle. Demi Moore revelou em sua autobiografia que, após o divórcio, perdeu contato com muitas pessoas do seu círculo próximo, pois sentia que todos a estavam abandonando em seu pior momento. A recaída no vício e seu colapso de saúde. Depois do divórcio, Demi Moore mergulhou em um abismo do qual foi difícil sair. Depois de ter ficado sóbria por quase 20 anos, ela voltou a cair no vício. Seu consumo de álcool e substâncias se intensificou, afetando gravemente sua saúde física e mental. O que começou como uma forma de escape logo se transformou em uma situação incontrolável. O momento mais alarmante aconteceu em janeiro de 2012, quando a atriz sofreu uma convulsão durante uma festa em sua casa em Los Angeles. Testemunhas relataram que ela havia consumido uma mistura de drogas sintéticas e óxido nitroso, o que a levou a um colapso. Os serviços de emergência foram chamados imediatamente e Moore foi hospitalizada às pressas. Esse episódio evidenciou o estado crítico em que ela se encontrava. A atriz havia perdido uma quantidade alarmante de peso, chegando a pesar apenas 46 quilos. Sua aparência frágil e abatida preocupava tanto amigos quanto familiares. Especialmente, suas filhas começaram a se afastar dela, pois não conseguiam suportar vê-la naquele estado. O declínio de Moore afetou não só seu corpo, mas também sua carreira. Durante esse período, ela desapareceu completamente dos holofotes. Projetos cinematográficos nos quais ela estava envolvida foram cancelados ou substituídos por outras atrizes. Sua reputação, que um dia a havia transformado em uma das estrelas mais poderosas de Hollywood, ficou em ruínas. A intervenção de seus entes queridos foi crucial para evitar que a situação chegasse a um ponto irreversível. Seus amigos mais próximos e seu ex-marido, Bruce Willis, tentaram ajudá-la a entrar em reabilitação. No entanto, naquele momento, Moore estava completamente perdida em seu próprio desespero. Só foi meses depois que ela finalmente aceitou buscar ajuda profissional. Em 2012, após sua hospitalização, Moore foi internada em um centro de reabilitação em Utah chamado Cirque Lodge, o mesmo onde estiveram outros famosos como Lindsay Lohan e Eva Mendes. A ruptura com suas filhas. O divórcio e a recaída no vício não afetaram apenas Demi Moore, mas também tiveram um impacto devastador em sua relação com as filhas. Homer, Scout e Tallulah, que cresceram vendo a mãe como uma mulher forte e independente, agora se deparavam com uma versão irreconhecível dela. A gota d'água foi sua hospitalização em 2012. Após esse episódio, suas filhas tomaram a difícil decisão de se afastar dela. Durante 3 anos, não houve contato entre elas. Moore, em seu estado de negação e dor, interpretou isso como um abandono, quando na verdade suas filhas estavam tentando se proteger do caos em que a mãe havia mergulhado. Tallulah, a mais nova das 3, confessou anos depois que o comportamento errático da mãe a afetou profundamente.
ela via a mãe deprimida, instável e obcecada com a própria aparência. Como resultado, ela mesma desenvolveu distúrbios alimentares e problemas de autoestima. Sua irmã Romir, que na época tentava construir sua própria carreira, também sentiu o peso da instabilidade da mãe e decidiu se afastar. Moore, por sua vez, passou anos se sentindo sozinha e traída. Em seu livro Inside Out, ela admitiu que havia chegado a um ponto em que não via sentido em sua vida. No entanto, o amor por suas filhas foi o que, em última instância, a fez reagir. Depois de muito esforço e terapia, ela começou a reconstruir a relação com elas. No ano de 2015, após um longo processo de reconciliação, mãe e filhas se reuniram novamente. Desde então, elas têm trabalhado para fortalecer seu vínculo e compartilharam momentos juntas, demonstrando que, apesar de tudo, o amor familiar sempre prevalece. Em 2019, Demi Moore e suas filhas apareceram juntas no Red Table Talk, o programa de Jada Pinkett Smith, onde falaram publicamente sobre as feridas do passado e como conseguiram curar a relação entre elas.